Olá, pessoal. Eu tô aqui para trazer informações para vocês que eu busquei em relação à clínica Shiló. Lembra da clínica que o nigeriano desapareceu e sumiu com os embriões? As matérias sobre isso foram muitas, começou saindo em jornais, no Metrópolis, foi aí que começou em dezembro ou janeiro, né, que começaram os problemas a aparecerem, depois veio em março e depois ele desapareceu efetivamente, aí saiu notícia no Fantástico, depois no Fala Brasil na Record, e diante de tudo isso, houveram muitos ruídos. Eu mandei uma mensagem, né, uma solicitação para a Anvisa através do Fala Brasil, que é o portal de comunicação da Anvisa, solicitando um esclarecimento, né, porque quem de direito tem que saber e que faz as inspeções de vigilância sanitária é a Anvisa. Existe a RDC 771 que obriga uma série de coisas, então eu achei que este era o caminho para que eu entendesse todo esse processo e trouxesse realmente algo mais plausível, né? Pacientes me mandando mensagens, querendo entender o que era, contando as histórias deles e tal, e realmente eu achei que eu tinha que ir por esse caminho da Anvisa em junho, quando saiu a matéria. E eles me responderam no dia 22 de julho. Eu estava viajando e não consegui dar atenção para isso. E para que vocês tenham uma ideia, este material que a Anvisa me deu tem 5 páginas, tá? Então, são 5 páginas detalhadas de todo o processo do que aconteceu com a clínica Shiló, aonde foram encontrados, quais as situações, as condições que foram encontrados esses embriões. Eu fiz um resumo, tá? De alguns pontos que eu acho que são importantes, e eu vou ler esse resumo para vocês. Eu também vou disponibilizar esse material que eu tenho para quem quiser ter acesso a essa resposta que eu tive, porque eu acho que é muito importante. Antes de começar, pessoal, eu quero lembrar que o que eu tô trazendo para vocês não é uma opinião da Lully, tá? É um fato que aconteceu e uma resposta oficial do órgão que deve fiscalizar e que tem todas as informações. Então, o que eu trago para vocês é uma resposta da Vigilância Sanitária, da Anvisa, que é responsável por fiscalizar todas as clínicas de reprodução humana assistida. Tá? Então, isso é o comprometimento meu com o trabalho sério que eu venho fazendo com foco no paciente. Tá? Essas informações é para o paciente, para que ela possa se proteger, para que ela possa entender e para as pessoas que foram lesadas, para que elas possam ter uma ideia real do que acontece. Porque a clínica Shiló encerrou suas atividades devido a irregularidades legais e transferiu os embriões e amostras armazenados para a clínica Gênix em São Paulo. Durante uma inspeção, foi constatado que as amostras da clínica Shiló foram encontradas em condições inadequadas de armazenamento. Elas estavam em uma área abandonada, sem abastecimento de luz ou água, repleta de vetores de lixo. Foram identificados 3 contêineres de nitrogênio líquido. 2 deles estavam com volumes críticos de 15 e 20 centímetros e um estava vazio. Isso compromete a viabilidade das amostras devido à baixa qualidade de armazenamento. A clínica Gênix recebeu parte do material da clínica Shiló. A quantidade de amostras auditadas na Gênix era de 78 pacientes, enquanto o sistema informatizado da clínica Shiló reportava 102 pacientes, evidenciando a fragilidade das informações. Muitos testes foram realizados pela Shiló Labs, um laboratório clandestino, não licenciado pela Vigilância Sanitária, tornando esses resultados não confiáveis. Devido às condições inadequadas e à falta de testes confiáveis, há um risco significativo de contaminação cruzada entre as amostras. Pacientes com amostras que possuem documentação completa e rastreável podem, juntamente com seus médicos e o responsável técnico, decidir sobre o uso destas amostras para uso próprio, mediante uma avaliação individualizada de riscos e benefícios. Pacientes devem ser plenamente informados sobre os riscos e benefícios e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE, este documento, antes de qualquer decisão sobre o uso destas amostras. A Anvisa proíbe o uso de qualquer material proveniente da clínica Shiló para doação devido à falta de rastreabilidade e os riscos de contaminação. Qualquer ação ou decisão sobre o destino dessas amostras devem ser comunicada às autoridades sanitárias competentes. A Anvisa alerta que o material armazenado foi encontrado em condições precárias,
perto de lixo e em áreas sem manutenção adequada, indicando uma baixa qualidade e alto risco de degradação dessas amostras. A Clínica Gênix recebeu parte do material proveniente da Clínica Xiló. Durante inspeções da Anvisa, encontraram na Gênix esses 3 contêineres de nitrogênio líquido que eu já comentei anteriormente, que um estava vazio e 2 estavam com volumes críticos. A Gênix passa a ser responsável pelo armazenamento dessas amostras e pela comunicação com as autoridades sanitárias sobre qualquer ação e decisão relacionada a este material, ou uso, ou descarte, enfim, essa relação, né, dessas amostras provenientes da Clínica Xiló, é sobre isso que eu estou falando, gente, é da responsabilidade da Gênix, que é onde estão as amostras. Quanto às amostras, a Anvisa destaca que foram testadas com laudo emitido pela instituição Xiló Labs, um laboratório que nunca foi licenciado pela Vigilância Sanitária, e trata-se de um laboratório clandestino, sem nenhuma validade. Todo esse texto ele foi resumido por mim de 5 páginas que a Anvisa me mandou de resposta do que eu pedi para informar o paciente do que de fato aconteceu com esses embriões que haviam sido perdidos, depois foi encontrado, como foi encontrado. E para mim o mais importante, gente, é que tem pacientes que talvez pensem em usar esse material, né? E o que a Anvisa coloca, que é um risco, né? Então, que vocês tenham a informação, o poder de decisão, de correr o risco de fazer uma transferência, não dar certo, e depois trabalhar com lucro. Agora, gente, vou mostrar para vocês o conteúdo, né? O tanto de páginas que eu recebi dessa resposta, para vocês entenderem por que eu resumi dessa maneira e por que eu vou disponibilizar para quem tiver interesse o link para baixar, para poder ter acesso a esse material, tá bom? Então, este é o material, esse é o documento oficial que eu recebi da plataforma da Anvisa, tá? Então, aqui vem a solicitação, né, primeiro, e aqui começa a resposta. Então, página 1, 2, 3, 4, 5. Então, gente, em respeito ao trabalho que eu faço, ao comprometimento que eu tenho com os pacientes, com a voz da paciente, essa é a colaboração que eu tenho diante desse caso da Xiló, tá? De trazer informação direto da fonte, sem achômetro, e de fato a realidade sobre isso. Eu desejo de verdade que vocês possam ter tranquilidade nas tomadas de decisões, que vocês possam ter todo o suporte da Clínica Gênix, e de todos os médicos que, se vocês mudaram de clínica, enfim, ou se vão recomeçar, ou se desejam usar esse material, eu só acho que o alerta da Anvisa é muito importante, né? A forma que o material foi encontrado, armazenado, dos riscos de contaminação. Então, eu acho que vale a pena ficar muito atento. E eu quero finalizar esse vídeo dando um abraço para cada uma das pacientes que foram lesadas por essa Clínica Xiló. Lesadas que eu digo tanto financeiramente, quanto psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, porque muitas sofreram fisicamente também. Então, eu desejo do fundo do meu coração que vocês consigam caminhar agora com uma resposta de um órgão competente e definitivo, decisivo, né, dizendo o que ele faz, que é para isso que existe a Anvisa, com a RDC 771, que as clínicas tiveram que se adaptar. Então, esse é um dos papéis importantes da Anvisa. Tá? Eu desejo que vocês possam ter muita luz e que vocês tenham profissionais que possam amparar vocês nesse momento e que vocês não sejam lesadas de maneira nenhuma daqui para frente, que só tenham pessoas que tenham interesse em ajudar vocês nessa jornada, na resolução e na decisão que vocês tomarem, tá bom? Um beijo!